E agora vamos estudar a tag para inserir uma imagem num documento HTML. A tag responsável por isso é a img. Então a gente está considerando que esse recurso que a gente quer mostrar, que é a imagem, ele está no mesmo diretório do documento HTML que esse código está sendo escrito, porque não está sendo indicado nenhum endereço de outra pasta ou nenhuma indicação de recurso, por exemplo, http://. Então, essa imagem ifgoiano.png, ela está no mesmo diretório, ou seja, na mesma pasta que esse arquivo HTML, que esse código está sendo digitado. Então, aqui a gente tem o conceito de endereçamento relativo, que a gente já estudou em um outro vídeo. A gente pode indicar, então, para imagens, o endereço da imagem através do seu endereçamento relativo ou do seu endereçamento absoluto. Agora a gente tem os principais atributos da tag img, que é a tag utilizada para a gente inserir imagens no documento HTML. O principal atributo que a gente utiliza é o atributo src, que vem do inglês source, que serve para a gente indicar o endereço onde está a nossa imagem, ou seja, o endereço que aponta para o recurso que é a imagem. E a gente pode utilizar, então, para esse atributo, um valor que defina um endereço absoluto ou um endereço relativo da imagem. Por exemplo, no meu documento HTML, que está no meu computador, eu posso inserir uma imagem que está armazenada em um outro servidor, por exemplo, no servidor do Google. Aquela imagem da logo do Google, por exemplo, eu posso indicar ela através do endereçamento absoluto, nesse caso, ou seja, o endereço total da imagem do Google. No atributo width, eu consigo indicar a largura da imagem em pixels. E no atributo height, eu consigo indicar a altura da imagem também em pixels. Então, nesses dois atributos, tanto width quanto height, eu devo informar um número inteiro, e esse número inteiro vai representar ou a largura da imagem ou a altura da imagem. Digamos que eu tenho uma imagem de 200 pixels de largura por 300 pixels de altura. Eu posso indicar o endereço dessa imagem no atributo src, a largura eu posso colocar 200 e a altura eu posso colocar 300, ou seja, 200 em width, 300 em height. Ou eu posso colocar só 200 em width e deixar o navegador fazer a proporção do height através da altura original da imagem, ou eu posso indicar só o height e o navegador pega proporcionalmente ao height que eu informei o valor do width, ou seja, o valor da largura da imagem. Mas se eu precisar inserir uma imagem no meu HTML mantendo o tamanho original da imagem, nesse caso aqui de 200 por 300, eu não preciso informar nem a largura e nem a altura. O navegador já vai pegar o valor padrão, ou seja, o valor original da minha imagem. Mas para que serve então o width e height? Por exemplo, se eu indicar para width 100, o navegador já faz o cálculo para manter o height proporcional, basta eu não indicar o valor de height. Nesse caso aqui é fácil a gente fazer essa conta, né? Porque se para essa imagem de 200 por 300, se o width for 200, o height vai ser 150, né? Porque 100 é a metade de 200 e 150 é a metade de 300. Para a gente não precisar ficar fazendo essas contas, basta informar ou um valor ou outro valor. O navegador automaticamente completa o segundo valor com a altura ou a largura referente ao valor proporcional que eu indiquei para o outro par. Aqui no atributo alt, serve para eu colocar um texto alternativo que vai ser mostrado na falta ou enquanto aquela imagem está sendo carregada. E esse texto aqui do atributo alt, ele aparece quando o usuário permanece com o mouse sobre a imagem por alguns segundos. Ele é o texto que é lido pelos leitores de tela dos usuários cegos ou dos usuários com alguma deficiência visual que utilizam leitores de tela para acessar o nosso site. O atributo align eu posso utilizar para controlar o alinhamento da imagem em relação ao texto que está em volta dela. Tenho como valores possíveis left, right, top, bottom e middle. Considerando que é essa imagenzinha desse computadorzinho aloprado aqui, que faz parte do exemplo, o valor left ia alinhar ele dessa forma, o valor right ia alinhar ele dessa forma em relação ao parágrafo de texto, o valor top ia alinhar dessa forma, o valor bottom dessa forma e o valor middle dessa forma.
A âncora, representada pela tag A, serve para criar links. Esses links podem ser clicáveis. Os links são os elementos que possibilitam a gente ligar uma página com a outra. Então, possibilita, a partir de uma página, a gente acessar uma outra página ou um outro recurso. Por exemplo, um documento PDF ou algum outro tipo de recurso, uma imagem, etc. Aqui temos um exemplo da utilização da tag de âncora, da tag A, para apresentar um link para a página do Google. E dentro da tag a gente coloca qual elemento que vai ser clicável, ou seja, a partir do momento que for clicado no elemento que está dentro da tag, vai acessar o link que está sendo informado aqui como valor do atributo href. No lugar desse texto aqui, que está escrito, poderia estar, por exemplo, uma imagem. Então a gente insere uma imagem no lugar do texto e o que fica clicável no caso seria a imagem. Ou a gente também pode inserir uma imagem e um texto. Como atributos da tag A, temos como principal o atributo href, que permite que a gente indique o recurso que aquele link vai apontar, ou seja, é o recurso que vai ser acessado quando o usuário acionar aquele link. O atributo target permite a gente dizer o destino que o link vai ser aberto. Basicamente, hoje em dia a gente utiliza apenas o atributo blank quando a gente quer que aquele link seja aberto em uma nova janela. Então a gente coloca o atributo target e como valor do atributo target, observe que tem um underline aqui antes do valor blank. Então a gente coloca underline blank como valor de target. Se a gente não utilizar o atributo target, o link, ao ser clicado, ao ser acionado, ele vai sobrescrever aquela página que o usuário se encontra no momento. Ou seja, se a gente clicar num link do Google, a página do Google vai abrir naquela mesma aba daquele documento que teve seu link clicado. Em HTML, também podemos apresentar o conteúdo do site na forma de listas. Uma das formas de listas é a lista ordenada, que é definida pela tag OL, de Ordered List. Uma lista ordenada, ela pode ser numérica ou alfabética. E a gente define a lista com a tag OL, e dentro da lista, cada elemento dessa lista é definida com a tag LI. Vale lembrar então que dentro de uma tag OL, eu só posso ter elementos de lista, ou seja, tags LI. Mas aqui dentro das tags LI, eu posso ter outros elementos, ou seja, outras tags, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado, a tag para inserir uma imagem e etc. O atributo start da lista ordenada, ou seja, da tag OL, permite que a gente indique o valor inicial para a nossa lista ordenada. E a gente pode modificar o tipo da lista, isto é, a forma de apresentação dessa lista ordenada, modificando o valor do atributo type. Para o valor do atributo type, temos então 5 opções. Número 1, a letra A em maiúsculo, a letra A minúscula, o I maiúsculo e o I minúsculo. Cada um vai representar a lista de uma forma, ou seja, se eu criar uma lista e colocar como valor do atributo type o I minúsculo, quer dizer que os elementos dessa lista vão ser em numerais romanos, tudo em minúsculo, que é o que está representado aqui à esquerda. Se eu tivesse utilizado, então, o A minúsculo no valor do atributo type, eu ia ter uma lista do tipo ABC, só que em minúsculo. Se tivesse utilizado como valor do atributo type o A maiúsculo, seria uma lista do tipo ABC, só que com os numeradores em maiúsculo. Em HTML também podemos criar listas não ordenadas, que são listas que têm como marcadores símbolos. No exemplo, temos uma lista não ordenada de 2 níveis. E dentro de uma lista não ordenada, assim como nas listas ordenadas, a gente só pode ter elementos do tipo LI. Então aqui a gente tem o primeiro item da lista, aqui a gente define o segundo item da lista, e dentro do segundo item dessa lista de exemplo, a gente tem uma segunda lista que é representada por mais uma lista não ordenada, e dentro dessa lista não ordenada eu tenho também elementos de lista do tipo LI. E aí finaliza então essa segunda lista, coloca o terceiro item da lista e finaliza a lista não ordenada. Como resultado, então, temos no navegador o que está aparecendo aqui do lado direito. Nesse exemplo, temos uma lista não ordenada, que é essa aqui.
dentro de uma outra lista não ordenada, mas a gente pode ter qualquer combinação. Ou seja, podemos ter dentro de uma lista não ordenada uma lista ordenada, ou dentro de uma lista ordenada uma lista não ordenada, e assim consecutivamente. Como atributos de uma lista não ordenada, podemos utilizar o atributo type para definir o tipo da lista, ou seja, o tipo do marcador da lista. O valor disk do atributo type define que os marcadores daquela lista serão discos. O valor square define que o marcador da lista serão quadradinhos. E o valor circle define que o marcador da lista serão círculos não preenchidos. Temos no exemplo, então, uma lista não ordenada com marcadores do tipo círculo, que são discos não preenchidos, e 3 elementos dentro dessa lista.